Oi, aqui quem fala é a pastora Melina Figueiredo e nós chegamos à nossa 11ª aula da série Identidade. E hoje nós vamos falar sobre mais um gomo do fruto do Espírito, benignidade. Quero que você compreenda a diferença de benignidade e bondade. Quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, nós falamos dos 9 gomos desse fruto: o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós chegamos na benignidade e bondade, dá uma impressão que é a mesma coisa, mas não é. Benignidade é a habilidade de escolher fazer o que é certo. Aquela pessoa que ela tem um senso de justiça e ela busca fazer aquilo que é certo, mesmo que ela tenha prejuízos, mesmo que tenha uma consequência talvez um pouco dolorosa para ela, mas ela escolhe fazer aquilo que é certo. E a bondade é diferente. A bondade é uma habilidade que uma pessoa desenvolve, que ela tem dentro dela de fazer o bem para alguém. Aí já não implica muito em se dói ou não, se é certo. Ela está buscando fazer o bem para alguém. E entenda a diferença: benignidade é buscar fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo. E bondade é fazer aquilo que é bom, fazer o bem para alguém, cuidar de alguém, por exemplo. E dentro desse assunto de hoje, que é benignidade, eu quero falar com vocês sobre um homem na Bíblia, que ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus, que é o rei Davi. Em Atos capítulo 13, versículo 22, diz assim: E tendo posto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha o que Deus falava de Davi. Deus ele encontrou um homem segundo o coração dele, que iria fazer a sua vontade. Deus estava buscando por obediência. Quando Saul, que era o primeiro rei de Israel, ele desobedeceu uma ordem de Deus, fazendo um sacrifício que não era para ele fazer, oferecendo uma oferta de sacrifício a Deus antes de uma guerra, que era para ele esperar que o profeta Samuel iria fazer essa oferta, esse sacrifício, e ele se precipitou, ele não quis esperar, ele já tinha esperado 7 dias e por impaciência ele foi e fez aquilo que não era para ele fazer. E ele foi corrigido por Deus. E Deus, quando falou para Samuel que estava rejeitando Saul como rei, Deus falou que já estava levantando um novo homem, um outro homem, segundo o seu coração, para fazer a sua vontade e reinar sobre Israel. Então nós vamos falar sobre Davi, um homem conhecido, né, como o homem segundo o coração de Deus. E este homem, Davi, não era perfeito. Ele cometeu pecados. Quem conhece a história de Davi na Bíblia sabe que ele cometeu o pecado de adultério, ele cometeu o pecado de mentira, ele cometeu o pecado de assassinato e ele sofreu uma punição grande por isso. Não quero entrar em detalhes. Mesmo ele tendo pecado, mesmo ele tendo cometido coisas difíceis, que ele sofreu a consequência, a família dele sofreu a consequência, as consequências, né, no caso. Mesmo assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero citar 3 exemplos hoje. Nós temos muita coisa da história de Davi que a gente poderia explorar aqui nessa aula para mostrar a benignidade desse homem. Mesmo ele tendo feito coisas erradas, ele tinha dentro dele um senso de justiça e de fazer aquilo que era correto. Ele errou, ele vacilou, sim, e isso nos mostra que não há um ser humano perfeito. Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele era benigno, sim, mas não era perfeito, que em algum momento ele vacilou e fez aquilo que era errado. Mas quando Deus fala que Davi era um homem segundo o seu coração, era no sentido de olhar para as qualidades. Todos nós temos qualidades, todos nós temos defeitos, e Davi ele tinha muitas atitudes no comportamento dele que mostrava essa benignidade. Eu quero falar com vocês 3 exemplos da vida dele, em situações em que ele estava sendo provado, testado, e ele foi aprovado.
em momentos que ele tomou decisões certas, no momento que ele fez aquilo que Deus esperava dele. Quando ele fez aquilo que Deus não esperava, aquilo que foi errado, ele sofreu as consequências. Mas trazendo aqui esse senso de justiça, essa benignidade que havia em Davi, o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é quando Davi ele teve a oportunidade de matar Saul. Davi ele estava sendo perseguido por Saul. Deus já tinha ungido ele para ser o novo rei em Israel, mas Deus estava aguardando o momento certo para que ele tomasse posse do reino. E enquanto Saul vivia, Saul, como o primeiro rei de Israel, ainda era o rei. Independente de Deus ter rejeitado ele, independente de Deus já ter ungido, consagrado Davi para ser o novo rei em Israel, enquanto Saul estava vivo, Saul ainda era o rei. Porém, o rei Saul, ele não aceitava o fato dele ter perdido o trono, de Deus ter rejeitado ele, ter ungido outra pessoa, ele não sabia quem era. E quando ele descobriu que era Davi, ele perseguia Davi, ele perseguia para matar, ele queria matar Davi. E Davi, numa dessas fugas, fugindo do rei Saul, entra numa caverna, e quando o rei Saul entra também nessa caverna, ele não sabia que o Davi e os seus soldados estavam dentro dessa caverna. A Bíblia diz assim que Davi foi de mansinho, acredito que no escuro, né? Conseguiu cortar um pedaço do manto do rei Saul. E quando ele corta aquele pedacinho do manto sem que o rei Saul visse aquilo ali, quando o rei saiu daquela caverna, aqui ó, 1 Samuel capítulo 24, versículos 5 e 6 diz assim: Sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde e que eu não faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Davi diz assim: Deus me livre, eu não tocarei no ungido do Senhor. Você percebe o nível de comprometimento que ele tinha com as suas autoridades? Davi ele respeitava e honrava o rei Saul como seu senhor, como seu rei, porque ele tinha sido ungido por Deus. Davi ele não ousaria matar, ele pesou no coração dele o fato dele ter cortado um pedaço do manto, né, da orla, a barra do manto do rei Saul. Então o senso de justiça dele, de dizer, esse lugar não é meu, eu não quero subir ao trono enquanto não for o momento de Deus, enquanto não estiver na hora, eu não preciso matar ele para poder assumir aquilo que Deus preparou para mim. Sabe quantas pessoas elas procuram puxar o tapete dentro do trabalho, em situações que elas querem ter um benefício e elas acabam agindo de uma forma maligna. Que olha a diferença da palavra benigno. É maligno, é o oposto da benignidade, é a malignidade. É fazer aquilo que é mal, fazer aquilo que é errado, aquilo que é injusto, aquilo que é ruim. E Davi, ele tinha esse senso disso. E quando ele fala, ele pesa no coração dele aquilo ali, ele diz assim: Deus me livre de fazer tal coisa. Ele está dizendo: ainda não é o meu tempo. Ainda não é certo que eu mate o rei Saul. Não é certo que eu faça isso. Eu vou esperar as coisas acontecerem no tempo certo. Então esse senso de justiça, esse senso de fazer o que era certo, estava em Davi. E isso é um dos detalhes em que Deus reconhece Davi como um homem segundo o seu coração. Mas nós vamos falar hoje também sobre outros exemplos, ainda da vida de Davi. Eu quero falar com vocês sobre um período de guerra, né? O segundo exemplo foi a divisão dos bens que eles ganharam em uma guerra, os despojos de uma guerra. Alguns soldados tinham ficado num lugar para cuidar da bagagem e o exército tinha ido para a guerra. E eles venceram e eles trouxeram dessa guerra despojos, coisas que eles conseguiram angariar do exército inimigo depois da guerra. E quando eles voltam para o acampamento, os soldados que tinham ido para a guerra disseram assim: Nós vamos dividir as riquezas, os despojos entre nós que fomos para a guerra, porém os covardes que ficaram no acampamento não vão receber nada.
E Davi ele interfere dizendo: não, isso não é justo. Nós vamos dividir de uma forma igual. Quer ver? Vamos ler em 1 Samuel capítulo 30, versículo 24, que diz assim: Quem vos daria ouvido nisso? Pois qual é a parte dos que desceram a batalha, tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes. Ele estava dizendo o seguinte: olha, quem foi para a guerra vai receber uma parte, e quem ficou cuidando da bagagem também vai receber. Porque aqueles homens, eles estavam dizendo que eles eram merecedores de presentes, né, de pagamento do salário como soldados, dos despojos daquela guerra, e que os que tinham ficado com a bagagem eram inferiores, eram pessoas que não tinham tanto valor, que não tinham lutado, que não mereciam. Só que Davi, ele honra os seus soldados de uma forma igual. Ele estava ensinando que eles estavam trabalhando em equipe. Tinha pessoas que iam para a guerra, que se habilitavam para lutar com espadas, com lanças, mas tinham aqueles que ficavam no acampamento, que eram responsáveis por montar o acampamento, por cuidar das bagagens, por fazer as refeições. Todos são importantes no exército. E não existe um exército que vai para a batalha que não precise daqueles que cuidam da bagagem, que não precisa daqueles que ficam para cuidar do acampamento, aqueles que cuidam da parte da cozinha, dos mantimentos, também tem a parte ali da enfermaria. Todos são importantes de igual modo. E aqueles homens, porque eles tinham ido para a guerra, eles se achavam superiores, eles achavam que eles tinham muito mais direito, e Davi não via isso como justiça. E ele disse: não, nós vamos dividir em partes iguais. E isso é fazer o que era reto, isso é fazer o que é justo, o que é certo, aquilo que vai agradar o coração de Deus. Terceiro exemplo, já para encaminhar para o encerramento dessa aula, Davi ele comprou um pedaço de terra porque ele queria fazer um sacrifício ao Senhor. Estava tendo a manifestação de uma praga na terra de Israel, e Davi ele entendeu que ele precisava fazer uma oferta ao Senhor, um sacrifício a Deus. E ele foi para comprar um lote, um pedaço de terra, um lugar em que ele pudesse fazer um altar, exatamente onde Deus tinha mostrado para ele. E quando ele chega naquela terra, naquela eira, né, de Araúna, que ele é recebido pelo Araúna, e o Araúna percebe o que está acontecendo, que ele conversa, que ele vai negociar aquela terra, e ele diz para Araúna que ele vai fazer um altar, um holocausto, uma oferta ao Senhor. E aquele homem, proprietário daquela terra, disse assim: não, não vou te cobrar, eu vou te dar a terra, eu vou te dar os bois para o altar, né, para o holocausto, eu vou te dar a lenha, tudo que precisar, eu quero te dar para fazer essa oferta ao Senhor. E aí, Davi responde assim, ó, lá no versículo 24, 2 Samuel 24, versículo 24 também. Diz assim: Mas o rei disse a Araúna: Não, antes te comprarei pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor um holocausto que não me custe nada. Comprou, pois, Davi a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Olha só, nesse tempo aqui, Davi já era o rei em Israel e ele tinha total legalidade de desapropriar qualquer terra no território de Israel. Mas quando ele chega na eira de Araúna, que ele escolheu aquele lugar, Deus orientou, mostrou para ele o lugar. Quando ele vai negociar com Araúna, com o coração dele disposto, aberto, ele diz assim: não, não precisa pagar, eu vou te dar a terra, vou te dar os bois para o holocausto, vou te dar toda a lenha. E Davi diz assim: não, eu preciso pagar. Eu não vou oferecer ao meu Senhor um sacrifício que não me custe nada. Qualquer pessoa no lugar de Davi iria querer ter benefícios. Qualquer pessoa iria querer dizer assim: não, mas eu sou o rei, eu tenho direito, eu posso desapropriar, eu posso fazer do meu jeito. E quanto mais a pessoa está oferecendo, o Araúna estava oferecendo tudo aquilo como presentes. Quantas vezes nós sentimos a necessidade de fazer votos com Deus por situações que a gente está vivendo? E às vezes a gente não quer entregar para Deus alguma coisa que nos custa. Nós queremos barganhar, muitas vezes nós queremos
negociar sacrifícios que não seja tão sacrifício assim para a gente. Davi, ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele poderia simplesmente falar, olha, daqui a Araúna, vou entregar para Deus aqui. Pronto, estou fazendo a minha parte. Mas ele não achou isso justo. Para que houvesse esse equilíbrio entre ele e Deus, teria que haver um sacrifício da parte dele. E também, por mais que Araúna estava doando aquilo com amor, com o coração disposto, seria a oferta do Araúna, não seria a oferta dele como rei de Israel, como o Davi. Entende? Então ele precisava oferecer para Deus algo que viesse da parte dele. E ele foi e ele comprou aquela propriedade, ele comprou o gado, ele comprou a lenha, ele edificou o altar, sacrificou aqueles bois. Ele foi justo tanto com Araúna quanto com Deus. Porque imagina, Araúna ele estava doando aquilo para o rei com amor. Só que imagina se o Davi aceitasse. Depois que passasse a oferta, passasse o tempo, o Araúna ele iria pensar o seguinte: a oferta foi eu que dei, não foi do rei Davi. O rei Davi não deu essa oferta. Ele apenas entregou a minha oferta ao Senhor. Então a oferta quem fez foi eu. Só que a glória ficou para o rei Davi. E aí, por outro lado, Araúna poderia pensar assim: poxa, mas ele tem tanto dinheiro, ele é rico, ele é o rei de Israel. Ele tem tanta prata, tanto ouro, tanta propriedade. Por que vir aqui e aceitar o pouco que eu tenho? Né? Eu não sei, talvez Araúna poderia ter outras propriedades, outras coisas, mas enfim, se ele entregasse aquela oferta sem pagar pelo sacrifício, o sacrifício não seria dele, e isso não seria justo. E Davi, ele tinha esse senso de justiça, e ele, usando da benignidade que havia nele, ele foi justo naquilo que ele estava sendo provado naquele momento. E Deus, ele se agradava com Davi, da vida de Davi, do coração de Davi. E teve muitas outras coisas, como eu falei aqui já, que se a gente fosse olhar em detalhes, Davi, ele foi provado em várias situações, houve muitas coisas em que ele precisou abrir mão, até mesmo dele, do momento que ele estava vivendo, se sacrificando para fazer aquilo que era justo, aquilo que era reto. Então, isso é um sinal de benignidade. Na próxima aula, nós vamos falar sobre bondade. E aí eu quero que você entenda que não é a mesma coisa. Embora as palavras sejam bem parecidas, não é a mesma coisa, não tem o mesmo sentido. Então, benignidade é você buscar fazer aquilo que é reto, aquilo que é justo, mesmo que isso tenha um preço a se pagar. E isso é benignidade. Então, como que está as suas atitudes, a sua vida, você como com a identidade de um filho de Deus, a identidade de um cristão, como que você tem produzido o fruto do Espírito em você? Será que o fruto do Espírito que está em você está com esse gominho chamado benignidade certinho, saudável em você? Será que você tem tido esse senso de justiça, de buscar fazer o que é reto, mesmo que isso custe a você? Pensa nisso. Na próxima aula nós vamos falar sobre bondade e que Deus te abençoe. Até a próxima aula.